O que nos reserva o futuro? Muitas pessoas são curiosas, por saber o que vai acontecer daqui para frente. Tem gente que não sai de casa sem ler um horóscopo, tem gente que adora consultar búzios, tarôs, cartomantes, necromantes. Bom, quero dizer para vocês que nada disso funciona. A única coisa que funciona é a palavra de Deus, porque aqui nós temos o Deus que criou os céus e a terra, o Deus da história, revelando como que é a história e o que vai acontecer nela daqui para frente. Então o Apocalipse, ou a Bíblia, é o único livro que pode nos mostrar o que vai acontecer daqui para frente. E o Apocalipse fala a respeito dos eventos que estão acontecendo nesse momento. Nós, para entendermos o mundo em que vivemos, precisamos olhar pelas lupas da Bíblia. E o Apocalipse não fala apenas de tragédias, guerras, não. O Apocalipse fala de esperança. Eu até chamo esse livro de o livro da esperança, porque ele apresenta para nós um final feliz. E tudo aquilo que nós perdemos em Gênesis, com nossos primeiros pais, nós iremos recuperar. Nós teremos de volta no livro do Apocalipse, graças à atuação divina, graças ao ministério de Cristo, sua morte na cruz, sua intercessão no santuário e o retorno que ele em breve fará a essa terra. Por falar nisso, o retorno de Jesus a essa terra é a principal mensagem que nós temos para comunicar para você. Jesus está voltando e o objetivo desse programa é nos preparar para esse grande encontro que nós teremos com Jesus Cristo. A pergunta que nós queremos agora entender é: qual é o objetivo do Apocalipse? E eu queria que você abrisse aí comigo em Apocalipse, no primeiro capítulo, e nós vamos ler o primeiro verso. E vamos responder a seguinte pergunta: qual é o objetivo do livro do Apocalipse? Apocalipse capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Entendeu o objetivo do livro? Apocalipse, a palavra Apocalipse é uma palavra grega, ela significa revelação, e esta revelação foi dada por Deus a Jesus Cristo, para quê? Para revelar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então o Apocalipse é o livro que fala do futuro. O seu objetivo é revelar as coisas que iriam acontecer. Mas tem um outro aspecto aqui que o livro vai nos apresentar. Verso 19, capítulo 1, verso 19. Diz assim: escreve, pois, aqui é uma ordem de Deus para João, o autor do Apocalipse, o escritor do Apocalipse. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Percebeu que agora o Apocalipse fala de presente e de futuro? As coisas que são, estão acontecendo nesse momento, e as que hão de ser depois dessas. Então, com isso, nós temos a primeira lição. Quando você abre o livro do Apocalipse, tem coisas no livro que se referem aos dias de João. As coisas que são. Tem coisas no Apocalipse que se referem ao tempo futuro, as que hão de acontecer depois destas. E nós iremos descobrir que o conteúdo do Apocalipse viaja por toda a história da igreja cristã, começando nos dias de João, indo até o segundo advento de Cristo, começando com a primeira vinda de Jesus, quando ele encarna-se, nasce como um bebê, até a segunda vinda, quando ele virá como rei em glória e majestade. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Bom, esse especialista, esse arqueólogo britânico chamado William Ramsay, ele escreveu uma obra muito importante. Ele é um arqueólogo muito famoso, escreveu vários livros, fez várias escavações nas terras bíblicas, e ele disse assim: no tempo de João, a província da Ásia estava dividida
em 7 distritos postais, cada um tendo como seu ponto de partida uma das 7 igrejas mencionadas por João. Então esse arqueólogo nos traz a visão de que essas 7 igrejas foram escolhidas porque eram principais cidades da Ásia Menor no final do 1º século, quando João escreve o Apocalipse. Nós estamos falando do ano 96 ou 97 da era cristã. É aí que João está recebendo as revelações. E quando olhamos agora para o mapa das 7 igrejas na Ásia Menor, aqui estava a ilha de Pátimos, no mar Egeu, e você tem as cidades Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Elas estavam numa rota e as cartas foram enviadas a essas igrejas. É claro que haviam outras igrejas em outras cidades. Mas por que Deus escolheu essas 7? Porque cada uma dessas igrejas, a situação espiritual que elas viviam nos dias de João, prefigurava uma situação espiritual que a igreja viveria em épocas posteriores. Então, quando você estuda os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, nós devemos entender de que nós estamos falando sobre as igrejas nos dias de João, 7 delas, mas que vão agora passar a simbolizar o povo de Deus em 7 períodos da história. Está claro isso para vocês? Então nós vamos agora estudar as características de cada uma das 7 e em que momento da história elas se aplicam. Cada uma das igrejas vai receber uma apresentação, que é Cristo se apresentando, depois um elogio, uma reprovação, um conselho e termina com a promessa. Esse é um padrão seguido por todas as 7 cartas que Jesus escreveu para as igrejas. Uai, seu app de vídeos curtos.